Então, abordaremos agora a energia de ionização. O que é a energia de ionização? Em palavras, é a energia necessária para se remover um ou mais elétrons de um átomo. Quando nós removemos apenas um único elétron de um átomo, nós chamamos de primeira energia de ionização. Teremos então um cátion. Se nós removermos esse elétron de um cátion, teremos uma segunda energia de ionização. Então, quimicamente descrevendo, como que é definido? Imaginemos um átomo na fase gasosa que será ionizado, ou, em outras palavras, oxidado. Nós calculamos então essa energia, ou obtemos essa energia. Por exemplo, pode ser feito cálculos teóricos de química teórica, química quântica para isso. Claro, isso não é o objetivo do nosso curso, mas eu só estou conectando com pesquisa. A gente poderia então avaliar essa energia, usando cálculos quânticos, via aquela energia total que nós discutimos na parte de modelos atômicos multieletrônicos, menos a energia do átomo neutro. Quando a gente faz essa subtração, nós obtemos o I, que é a energia de ionização. Então, por exemplo, no caso do cobre, que é um elemento químico metálico, ele apresenta a primeira energia de ionização igual a 7,73 eletronvolts, ou na unidade de kJ por mol, 746. Agora vem a segunda energia de ionização, quando nós removemos um elétron do cátion já formado. E esse valor ele vai ser de 20,29 eletronvolt. Então, geralmente a segunda energia de ionização ela é maior do que a primeira. Então, o que significa isso? Significa a dificuldade ou a facilidade de se arrancar um elétron. Tá? Então, como que cresce? Aqui são os valores das energias de ionização. Tá? São os seus valores. Acredito que essas unidades aqui são em kJ por mol. Tá? Essas unidades aqui são eu acredito que seja em kJ por mol. Esses números. Então, por exemplo, a energia de ionização. Deixa eu ver se eu acho o cobre aqui. Não vai estar aqui o cobre. Então, por exemplo, do cálcio seria 590, né? kJ por mol. Então, aqueles elementos que apresentam... Como que seria então a tendência? A tendência, ela vendo aqui, né? Geralmente átomos grandes, volumosos, são aqueles que estão em camadas mais baixas, né? Que estão em períodos mais baixos, né? Ou seja, são átomos grandes, vão ter menores energias de ionização. Significa que é muito fácil eles serem ionizados, ou seja, terem seus elétrons arrancados. Como, por exemplo, o césio, que tem uma baixíssima energia de ionização, então ele é muito fácil de ser oxidado, né? Seu elétron de valência ser ionizado, em outras palavras. Então, a gente pode perceber isso, né? Nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, baixas energias de ionização, fáceis de serem oxidados. Esses elementos realmente são fáceis de serem oxidados. Tanto que se você colocá-los em água, por exemplo, né? Geralmente forma-se uma reação exotérmica e explosiva, onde eu quero dizer que com relação, né, a essa energia, a essa reação exotérmica, quanto menor for a energia de ionização, maior vai ser, ou mais... qual que é a palavra? Então, vamos lá de novo. Então, esses elementos aqui, por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, eles são metais alcalinos. A mesma coisa ocorre para os metais alcalinos terrosos. Se a gente pegar, por exemplo, o elemento lítio, que ele é metálico, com cuidado e jogá-lo em água, ele vai sofrer uma reação exotérmica. Ele vai se oxidar e reduzir a água e vai liberar gases. Então vai ser como se fosse uma explosão. Só que essa reação, essa é a palavra, ela vai ficando cada vez mais violenta e mais exotérmica e mais energética, em termos de liberação de energia, na medida que a energia de
ionização vai diminuindo, porque fica mais fácil de remover. Então, se você jogar, por exemplo, rubídio, não façam isso e também vocês não vão encontrar o rubídio, né, elementar. Se vocês pegarem um metal, né, a substância elementar, rubídio, a sua forma elementar, e jogar em água, vai dar uma baita explosão, tá? Uma explosão mais vigorosa e mais violenta do que se você fizer com lítio, tá? Isso também acontece para os metais alcalinos, com menos intensidade do que os metais alcalinos terrosos. Isso também acontece com os metais alcalinos terrosos, né, que é o grupo 2, só que com menos violência, digamos assim, do que os metais alcalinos do grupo 1. Então, qual que é a tendência? Né? Então, tendo átomos mais volumosos, a gente pode inferir que na vertical teríamos um aumento da energia de ionização, uma diminuição da energia de ionização, né? Aqui diminui, né? Então, esse valor aqui, ó, essa seta é o aumento da tendência de ionização, tá? Ou, em outras palavras, a diminuição da energia de ionização, tá? Essa é a tendência, ou seja, na medida que vai se diminuindo a energia de ionização, vai se aumentando a tendência em se ionizar ou oxidar. E comparando agora no mesmo período, por exemplo, o período 2, o flúor ele vai ser um átomo com número atômico maior, né, do que o lítio. Eles têm o mesmo número de camadas atômicas na valência, de elétrons na valência, ou seja, camada atômica. Só que o flúor é um átomo que tem um número atômico maior do que o lítio. Logo, ele vai tender a não liberar esse elétron. Ele vai ser, inclusive, mais eletronegativo. Logo, o flúor ele vai ter maior energia de ionização, ou seja, vai ter menos tendência a se oxidar do que o lítio. Então, a gente pode dizer, então, que no mesmo período, ou seja, na horizontal, a diminuição do raio iônico vai ser da direita para a esquerda, ou tendência em se ionizar. Então, essa é a tendência. Então, quanto menor o valor, maior é a tendência do elemento em doar o elétron de valência. Bom, então aqui estão as tendências periódicas, né? De tendência em se ionizar, o aumento da tendência. Aumenta a tendência, né? Ou energia de ionização. A energia de ionização, né, ou seja, ela vai começar a aumentar, ou seja, no mesmo período. Ela começa a aumentar. Então, ou seja, é mais fácil ionizar aqueles elementos mais à esquerda da tabela periódica, é mais fácil ionizá-los porque eles vão ter menor energia de ionização do que aqueles que estão mais à direita. Como é o caso, por exemplo, né, se nós pegarmos o flúor, que está à direita, e o lítio, que está à esquerda. Então, por exemplo, o lítio estaria por aqui e o flúor estaria por aqui. Então, ou seja, o lítio tem menor energia de ionização do que o flúor. E a gente pode ver isso numericamente. A energia de ionização do lítio é 519 e do flúor é 1680. Então, quanto menor for o valor da energia de ionização, maior será a tendência do elemento em doar elétrons de valência. Esse processo de doar o elétron, ou se ionizar doando o elétron, é chamado também de oxidação. Então, uma outra propriedade que nós estudaremos é a afinidade eletrônica. Tá? Aqui está errado, tá? Desculpem, elimine isso aqui, energia de ionização. Tá? Na verdade, é análogo. Isso é análogo à eletronegatividade. A gente pode inferir. Análogo a uma medida da eletronegatividade. Eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência daquele átomo, naquele elemento, em atrair a densidade eletrônica dos elétrons na sua valência para si, para próximo daquele núcleo. Tá? Para próximo daquele núcleo. Então, a eletronegatividade é a tendência de um átomo daquele elemento em atrair para si seus elétrons e também, talvez, ter mais chance, né, de receber um elétron por meio
de algum outro elemento que se oxidou. Então, ou seja, geralmente esses elementos mais eletronegativos, eles têm uma tendência maior em atrair densidade eletrônica para si. Então, eles têm uma facilidade em receber elétrons, ou seja, de se reduzir. Quando um elemento recebe elétrons, formando um ânion, quando ele tem uma tendência em fazer isso, né, em receber esse ânion, a gente fala que ele tem uma tendência em se reduzir, tá? Em receber elétrons, que é o fenômeno de redução, chamado de redução em eletroquímica. Então, como que é definido essa afinidade eletrônica que nós podemos correlacionar, pelo menos qualitativamente, com a eletronegatividade, que é a tendência de um átomo em atrair para si a densidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica ela vai ser definida quimicamente, né, por uma equação química, como sendo um átomo de um elemento na fase gasosa, o átomo na fase gasosa, e esse átomo, claro, ele pertence a um certo elemento, porque um elemento é um conjunto de átomos. Esse átomo ele vai receber o elétron, que também está, claro, na fase gasosa, formando um ânion. A diferença, na verdade, aí o que acontece? Geralmente, o que a gente faz? Isso é importantíssimo. Geralmente, como nós fizemos com a energia de ionização, nós pegamos a energia do produto menos a energia do reagente, digamos assim, como vocês vão ver ou já estão vendo lá na fisicoquímica na parte termodinâmica, ou melhor, termoquímica. Então, o ideal seria fazermos o quê? Né? Nós poderíamos pegar então, por exemplo, a energia do produto, né? O produto menos a energia do reagente, tá? Esse valor daria um valor menor do que zero quando fizermos assim. Ficaria tudo negativo, tá? Tudo negativo. Logo, para evitarmos esse negativo, a gente faz a definição ao contrário. Então, a energia referente à afinidade eletrônica, ou a afinidade eletrônica, que é uma medida da energia referente ao recebimento de elétrons, ou redução daquele elemento, ou daquele átomo de um certo elemento, essa afinidade eletrônica ela vai ser definida como sendo a energia do reagente, ou seja, do átomo, menos a energia do produto. É o contrário dessa definição, que significa simplesmente em pegar tudo isso daqui, e multiplicar por menos 1. Multiplicar tudo isso por menos 1. Tá? Vai ficar tudo positivo agora. Então, se nós multiplicarmos isso tudo aqui por menos 1, ficaria como? Ficaria assim, rearranjando. X menos, tá? E agora isso seria maior do que zero. Então, aí entra a definição de afinidade eletrônica. Então, né, pensando que é positivo, então quanto maior for o valor da afinidade eletrônica, maior é a tendência do elemento em receber o elétron. Isso que é importante, tá? No caso da energia de ionização, quanto menor for o valor da energia de ionização, e lembrando que o valor da energia de ionização é positivo, talvez é por isso que usualmente faz-se essa multiplicação por menos 1. Então, a energia de ionização, quanto menor for o seu valor, né, maior é a tendência daquele átomo em doar o seu elétron. Né? Lembrando aqui, quanto menor for o valor da energia de ionização, maior é a tendência do átomo ou do elemento em doar o elétron de valência. No caso da afinidade eletrônica, quanto maior for o valor da energia de ionização, calculada dessa forma, maior vai ser a tendência dele em receber o elétron. Valor negativo, que em alguns casos vai ter, que nós estudaremos no nosso curso, como é o nitrogênio, o berílio, o magnésio. Né? O valor negativo significa que é necessário fornecer energia para o elemento receber o elétron. Então ele não tem tendência em receber o elétron, geralmente, né? Quando a gente tem uma afinidade eletrônica negativa. A gente vai estudar esses detalhes. Mas, na grande maioria das vezes, tá, a afinidade eletrônica ela vai ser positiva. E quanto mais positiva, tá, maior é a tendência daquele elemento em querer receber o elétron que vem, né, para si. Né? Então, por exemplo, comparando agora, pegando agora na vertical, ou seja, pensando ao longo de um grupo, né, uma família, nós podemos observar que a afinidade eletrônica, a tendência em aceitar, né, o valor numérico ele vai diminuir. Né? Então, por exemplo, o lítio
tem maior tendência em receber o elétron, porque ele é um átomo menor, comparado com o césio, que é um átomo muito maior, mais volumoso, e não gosta de receber elétron. Ele é muito eletropositivo. Tá? Então a tendência, né, de aumento, né, aqui no caso seria a tendência de diminuição da afinidade eletrônica. Então o aumento da afinidade eletrônica ele vai ser de baixo para cima no mesmo grupo. Então o aumento vai ser de baixo para cima. E pensando agora no mesmo período, como que seria? O lítio, ele vai ter... O lítio e o flúor, pegando os extremos, terão o mesmo número de camadas atômicas, ou seja, a camada de valência. É claro que varia o número de elétrons nessas valências, mas a camada é a mesma, camada K, camada L, ou número quântico N igual a 2. Então o lítio, como ele tem número atômico menor, ele vai ser um átomo maior, né? E o flúor vai ser um átomo menor, porque ele vai ter uma carga nuclear maior, porque ele tem mais próton, ele vai atrair essa camada atômica para si, ele vai ser um átomo menor, mais denso, né? E um átomo que vai ter uma tendência maior em querer aceitar o elétron externo do que o lítio. Logo, a gente pode inferir que no mesmo período a afinidade eletrônica, o seu valor, ele cresce da direita para a esquerda, que é bem semelhante ao que acontece com a eletronegatividade. A eletronegatividade. Não estou dizendo que a afinidade eletrônica é igual à eletronegatividade. Existem inclusive maneiras quantitativas, como por exemplo a eletronegatividade de Linus-Pauling, para se computar ou quantificar o caráter eletronegativo de um elemento, ou de um átomo daquele elemento. Tá? Então, mas eu digo que, pelo menos em termos qualitativos, a gente pode relacionar a eletronegatividade com a afinidade eletrônica. Agora, a afinidade eletrônica nós temos uma expressão quantitativa, e que de certa forma está relacionado com a eletronegatividade, mas eu não posso afirmar que esse modo de calcular a afinidade eletrônica vai ser um modo também que vai ser usado para quantificar a eletronegatividade. Mas os fenômenos são bem semelhantes. Bom, então estudamos e definimos a afinidade eletrônica e entendemos as suas características. Vamos falar agora do comportamento químico.